Olá, tudo bem? Que delícia de tarde estar aqui com o Roberto Zimmer, que é uma pessoa que eu admiro demais, e que bom poder estar aqui para falar de coisas tão sérias e, ao mesmo tempo, tão importantes para liderança e para todas as pessoas dentro das organizações, fora das organizações, numa evolução de consciência. Zimmer, seja muito bem-vindo aí para esse bate-papo interativo que nós teremos agora pelo Zoom, junto com todas essas pessoas que estão nos assistindo. Bem-vindo, Zimmer. Obrigado, Cris. Obrigado. Sempre muito feliz de estar com você e poder conversar, né, sobre temas tão importantes relacionados a... Hoje vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a essência da liderança, a espiritualidade, qual é o espaço, né, que tem espiritualidade dentro da vida das pessoas, dentro do trabalho, dentro das organizações. Acho que é um tema muito importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, você não acha? Principalmente nesse momento, né? E parece-me que se tornou algo tão urgente e graças a Deus que agora estão abrindo espaços para que tenhamos conversas mais profundas com essa liderança, com as pessoas dentro das organizações, porque parecia que era uma coisa muito proibitiva, né, Zimmer? Quando você fala de espiritualidade, imediatamente as pessoas já acham que isso é uma religião, mas quando eu falo de espiritualidade, eu não me refiro a uma religião. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de inteireza, de equilíbrio, de presença, de saúde mental, né? E você, Zimmer, quando você fala de espiritualidade, o que você pensa imediatamente? Na verdade, eu volto um pouco na minha história, né? Acho que você também tem um histórico muito forte relacionado a esse tema. Eu lembro já na adolescência, começo da idade adulta, me perguntando, né, coisas muito profundas sobre meu lugar nesse mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu propósito? O que eu estou buscando? Quem sou eu, né? E eu fazia essas perguntas e o ambiente em que eu estava, Cris, ele não me dava respostas, né? Meus pais eram pessoas muito simples, as pessoas com quem eu conviviam eram pessoas mais ligadas à área técnica, né? Você sabe que eu me formei em engenharia, então eu fiquei muito sozinho com essas questões dentro de mim. E aí os meus grandes amigos nos primeiros anos para trabalhar essas questões foram os livros, né? Eu fui buscar nos livros, nos grandes autores, resposta a essas perguntas. E aí começou a minha jornada de autoconhecimento e começar a entender, né, o ser humano segundo as 4 dimensões, né? E a gente tem um professor comum, que é o Richard Barrett, e ele fala da dimensão física, né, emocional, mental e espiritual do ser humano. E o bacana é que dentro do modelo do Barrett, a dimensão física, emocional, mental e espiritual também vale para as organizações. Quando eu vi o modelo dos 7 níveis do Barrett, com essas 4 dimensões humanas projetadas na empresa, eu me perguntei e falei assim, meu Deus, então em algum momento será possível juntar o trabalho com a questão espiritual, a questão do autoconhecimento, a questão do propósito? E eu diria que foi esse encontro com ele, né? Foi um encontro com várias pessoas importantes que começaram a me dar respostas sobre quem sou eu, qual é o meu propósito. Organizações têm propósitos, é importante levar esse trabalho de autoconhecimento para as empresas, e eu sinto que o espaço está se abrindo, né? Devagarinho esse espaço está se abrindo, e muitas pessoas se dando conta que trabalhar sem conexão, né, com o seu propósito, com a sua espiritualidade, com a sua essência, começa a se tornar muito difícil, muito desgastante, começa a não fazer muito sentido, né? E não sei você, com os seus clientes, se você tem a mesma sensação. As pessoas estão famintas de sentido, né? Elas querem que as coisas tenham sentido, que o trabalho tenha um sentido, né? Que a organização, o trabalho dentro de uma organização tem um sentido e tem um propósito maior. É engraçado, né, Zimmer? Você fala de um lugar de
muita lógica, né? Em que você veio galgando dentro da sua carreira um estudo mais profundo, olhando para a lógica, né? Na questão matemática, e eu tenho um caminho completamente oposto. Então, eu entrei na área de humanas desde sempre, vou chegar aí nessa sua pergunta, nessa sua colocação, sim, eu vou responder daqui a pouco. Eu entrei na área de humanas e fui me aprofundando na área de humanas e fui aprendendo com as pessoas, né, conforme eu fui encontrando essas pessoas, mas um grande start que eu tive foi quando eu comecei a estudar psicologia com a minha professora de psicologia no curso de serviço social que eu fiz, né? Nesse momento, eu liguei a chave e comecei a me aprofundar cada vez mais no meu autoconhecimento. Mas neste instante, eu resolvi ir para o lado da arte. Eu fui para o campo da arte, larguei o serviço social, me envolvi no campo da música, da arte, do teatro e tudo mais, e depois voltei novamente para o serviço social, né? Mas hoje, dentro das organizações, tive até a semana passada um workshop onde eu estava e convidei as pessoas. Na hora que a gente estava falando do propósito da organização, porque propósito tem muito a ver com a estratégia de uma organização. Se uma empresa não tem propósito, se ela não sabe aonde ela quer chegar, para que ela veio, né? Para que ela existe, como que ela vai moldar a estratégia dela? Como que ela vai estruturar, alinhar isso junto com as lideranças, né? Aí eu falei assim, olha, vamos respirar para ver se é isso mesmo que nós desenhamos, faz sentido para vocês. Vamos fechar os olhos, vamos respirar. Espera lá veio a Cris falando de espiritualidade. Falei, pouco, gente, isso daqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui a neurociência está dizendo para a gente que quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro. E quando a gente oxigena o cérebro, nós pensamos com maior profundidade naquilo que faz sentido. O nosso cérebro funciona melhor, né? Olha, eu não tenho religião alguma. Então, eu só estou convidando vocês a respirarem para ver se isso realmente faz sentido. Porque no campo das ideias, né, naquilo que é racional, nós escrevemos. Mas faz sentido? Emocionalmente falando sobre o que escrevemos racionalmente, faz sentido? Toca o seu coração? Isso tem realmente a ver com aquilo que você faz no seu dia a dia, com o espírito da empresa? Quando eu falo de espírito, eu não estou falando de religião. Eu estou falando da alma da empresa, como o Barrett tem um livro, né? Sobre a alma da empresa. Então, assim, existe muito mito por trás de espiritualidade, de alma, de espírito. Então, para que tudo isso? Na verdade, eu penso que existe um medo muito gigantesco por trás disso tudo. Medo de quê, Zímer? Medo por quê? Eu acho que tem vários elementos aqui, né? Um deles é como o nível de autoconhecimento da maioria das pessoas ainda não está muito desenvolvido. A palavra espiritualidade, religião, essência, ela associa com questões complexas como o mundo desconhecido, vou abrir portas que eu não vou conseguir lidar bem, ou então espiritualidade não tem nada a ver com trabalho, com ganhar dinheiro, com ser produtivo, né? Então, existem muitas crenças, muitos mitos relacionados e está ligado à dissociação que aconteceu, acho que no século XVIII, XIX, entre religião e a parte material da vida, né? O capitalismo ele foi se desvinculando de toda a tradição religiosa que marcou, né, a evolução do ser humano até o século XVIII e XIX. Então, eu sinto que a gente chegou no momento de juntar isso, né? Porque Juntar o separou trabalho. ciência de religião, né? De espiritualidade. Começar a juntar. Então, por que eu trabalho, né? Será que é só para, no final do mês, ter né, um benefício financeiro, pagar minhas contas? Claro, isso é importante, mas será que é só isso, né? Você começa a descobrir
quando você entra mais fundo nessa questão, que o trabalho pode ser uma grande fonte de alegria e autorrealização. E aí ela toca na questão mais espiritual, mais essencial do ser humano, que tem muito a ver com a questão do servir, né? Para quem você serve, né? Toda organização serve alguém. E quem trabalha dentro de uma organização também serve ou a própria organização ou o cliente dessa organização. Então, servir no nível mais profundo, eu sinto que ele tem uma base espiritual, religiosa, que a gente poderia resgatar, sem preconceitos, né? Cada um com a sua linha, cada um com o seu entendimento, e mesmo aqueles que não têm uma linha espiritual ou religiosa também podem participar dessa compreensão, né? Eu muitas vezes trabalho com pessoas que são muito céticas, não acreditam, né, nessa dimensão mais energética, mas eu vejo que na medida em que as pessoas vão entrando nessa linguagem, né, fazendo as suas reflexões, né, sobre propósito, sobre significado, naturalmente a gente encontra uma linguagem comum, muitas vezes neutra, né? O Barrett ele tem muito isso de trazer essa linguagem mais neutra sobre espiritualidade, que eu acho que serve muito bem, né, aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma necessidade de trazer significado para as nossas vidas e principalmente para o nosso trabalho, né? E aí, desculpe. Mas antes mesmo, eu acho que de olhar para fora, eu acho que tem um caminho muito para olhar para dentro, né? Claro, Antes de eu muito. olhar o quanto que eu vou impactar no mundo, primeiro eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, que eu gosto muito da teoria das partes, né, que você traz, e que você fala dessa... Porque nós estamos rachados por dentro, né? Enquanto eu não juntar esses vários pedacinhos que tem aí dentro e entendê-los e fazer a comunhão com eles, né? Eu acho que fica muito difícil eu olhar para fora e me entregar de verdade para o lado de fora. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um coaching e eu falei assim, eu estava tentando explorar com o meu coach sobre o propósito da vida dele, qual a diferença que ele gostaria de fazer para o mundo. Ele falou, não, eu quero fazer diferença na minha vida, eu não quero fazer para o mundo, não quero fazer nada para o mundo. Por quê? Ele falou isso? Porque ele ainda não tinha se encontrado, ele ainda Claro, não tinha estado claro. nessas partes todas, né? Não é que ele era egoísta, na verdade ele precisa se conhecer primeiro, antes de ele falar o que ele poderia fazer para o lado de fora, né? Isso. Fala para a gente um pouco dessa questão da teoria das partes e como que a gente poderia fazer essa comunhão interna para depois a gente se entregar e fazer melhorias do lado exterior para o mundo, né, de uma forma mais ampla. Isso. Quer fazer de forma prática? Vamos lá. Porque às vezes falar de teoria fica difícil, né? Vamos lá. E esse tema das partes, né, do sistema interno é muito importante. Olhando nesse momento, você consegue perceber algum sentimento, alguma sensação no seu corpo? Várias. Várias. Qual que é mais pronunciada nesse momento? A respiração. Respiração, tá? Se a respiração pudesse falar, o que ela falaria? Ela está dizendo que ela poderia ser mais pausada, talvez, nesse Tá. momento, mais profunda. Talvez eu não esteja conseguindo respirar tão profundamente como eu gostaria, como se eu estivesse na minha casa, por exemplo, no meio das árvores, que eu gosto muito Aham. da natureza, né? Ouvindo os passarinhos, talvez. Você sente alguma ansiedade, alguma limitação? Eu acho que eu fiquei um pouco ansiosa, porque antes da gente entrar, teve um problema com o computador, nós estamos Isso, transmitindo, eu estou conversando com o meu celular, eu gostaria de estar com o meu computador, então eu tive um pouco de problema com tecnologia tá. e fiquei um pouco preocupada se daria certo nessa conexão. Isso, perfeito. Preocupação, você ficou preocupada. Isso. Essa preocupação provocou o que dentro de você?
eu fiquei pensativa, mas ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa um pouco irreverente e eu acho que eu fico pensando em alternativas, né? O que eu posso tentar? Eu chamei a vizinha, que eu não conhecia, a vizinha da minha sogra, por exemplo, que está aqui. Eu pedi o computador dela emprestado, estou com o computador dela aqui, mas eu não consegui fazer funcionar. Eu vou tentando alternativas, né? Nenhuma delas deu certo. Eu falei assim, bom, então vou tentar a única que eu vou conseguir, que é pelo celular, e está dando certo, e vamos lá, vamos. Estou um pouco frustrada, mas Tá. estamos aqui conversando, está tudo bem, né? Então, em cima desse evento que não foi planejado, olha que interessante, emergiram partes dentro de você, certo? Certo. Você consegue dar nome a 2 ou 3 que você percebeu? Sim, eu tenho uma empreendedora muito forte, eu tenho uma ousada, né, de cara de pau, no sentido de chamar a vizinha que eu nunca vi na vida e pedir o computador dela emprestado, que está aqui na minha frente. Eu sou aquela que pensa em várias alternativas e tem uma que eu fico pisando em cima e falando assim, fica quietinha aí, ela está falando assim, não vai dar certo, e essa daí fica bem quieta, porque eu deixo ela morrer, né? Porque as outras tomam conta e tomam a frente, vão fazendo as coisas, e vou tomando a frente, vão fazendo a coisa acontecer, né? São várias partes. Surgiu alguma parte mais crítica? Essa daí que eu pisei em cima e deixei ela quieta, Tá. né? E talvez essa daqui que está segurando minha respiração um pouco, né? Que não está deixando eu respirar profundamente, seja a crítica que eu gostaria que tudo fosse perfeito. Mas estamos Perfeito. aqui, está rolando, está tudo bem. Tá rolando, você conseguiu de alguma maneira encontrar uma maneira de resolver a situação, mas perceba que as partes que surgiram, elas continuam ativas. Várias Sim. delas continuam ativas. E como é que você sabe? Como é que eu sei como é que você sabe? Porque o nosso corpo, ele começa a expressar essas partes, né? Então, você deu um ótimo exemplo de várias partes que surgiram numa situação que não foi planejada. Como é que funciona o trabalho da psicologia das partes, que eu estou usando muito em coaching, e muitas pessoas no mundo estão utilizando? Primeiro, a gente identifica quais as partes que estão funcionando em determinada situação, e você deu vários exemplos. Então, a primeira coisa a entender, nós não somos constituídos internamente de uma parte só, né? Não tem só um Roberto, não tem só uma Cristiana. Dentro de nós existem vários eus, né? Alguns deles foram programados no passado, né, e nos ajudaram, né, a lidar com situações do passado. E tem outras partes que elas surgem no momento presente diante da situação que está acontecendo. Se você não tem consciência dessas partes, o que acontece? Se você não tem consciência dessas partes? Pode acontecer autossabotagem, sofrimento, você pode deixar de fazer coisas que você poderia ter feito, né? Uma série de coisas que vão acontecendo que você vai deixando de evoluir na sua vida, né? Então, imagine uma pessoa no dia a dia, dentro de uma empresa, onde ela está participando de reuniões, está escrevendo e-mails, está planejando o seu dia a dia, né? Está fazendo as reuniões de busca de resultado, e esses eus, essas partes, começam a surgir dentro dela, só que ela não tem consciência de quais são, né? É o exemplo que eu dei para você. Imagina você tendo todas essas reações e não estando consciente delas. O que acontece? Essas partes tomam conta, não é? Então, uma pessoa assim, ela entra numa ansiedade, ela fala assim, nossa, estou tão ansiosa, não sei o que fazer com isso. Essa ansiedade tomou conta dela. Ou um medo, ou uma irritação, ou uma dúvida.
Então, nesse trabalho, a gente começa a identificar essas partes para poder conversar com elas. Isso pode parecer muito estranho, né? Você conversar com partes dentro de você. Mas por que isso é importante? Porque já distancia você, o observador, dessas partes. O que significa que elas começam a ter menos influência sobre você, né? Então, por exemplo, no seu caso, se você conseguir conversar com a parte que está presa nessa respiração, provavelmente a tua respiração já vai conseguir relaxar, né? Sim. E é muito interessante porque eu usei a teoria das partes com esse coach, né, que não conseguia ver esse propósito fazendo benfeitoria ou olhando para ajudar e contribuir para o mundo da parte do lado de fora, mas só para dentro. E nós conseguimos aprofundar no autoconhecimento dele e Sim, foi muito legal esse processo, ao ponto de conseguimos desenhar o propósito dele e ele até mudou de emprego, sabe? A gente até falou hoje, nós falamos hoje por telefone, e ele saiu do antigo emprego, porque ele estava tendo burnout e tal. Então, isso pode acontecer, né, Zimmer? A pode. pessoa, quando a gente começa a conversar com ela tem um autoconhecimento e falou, opa, pera lá, principalmente as pessoas que estão no processo de individuação, que é o caso dele, né? É, Fala, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo um papel que não me reconheço mais nele e acho melhor eu procurar a minha história, o meu propósito de vida e fazer aquilo que eu acredito efetivamente, né? No claro. processo de individuação, é quando você toma pé de quem você é de verdade e fala assim, olha, eu vou ser feliz, eu vou fazer aquilo, eu quero ser autêntico, né? Eu quero fazer as coisas que eu acredito, eu quero tomar posse da minha vida e fazer as coisas que eu realmente, do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto de ser e ser autêntico, né? Claro. Mas o tema hoje é a essência da liderança. E o que tudo isso que a gente está falando tem a ver com a essência da liderança. E aí tem um elemento importante. Na medida em que você vai conhecendo as suas partes, né, Cristiane? Você vai identificando, conversando com elas, começa a surgir dentro de você muito forte o que a gente chama de essência, né? Essência ou consciência. Ou para quem já faz meditação, mindfulness, é o observador. Cada vez mais o observador vai se fortalecendo. Então, pegando o teu exemplo de novo, né? A hora que você percebeu que não seria possível fazer pelo computador, teria que fazer pelo celular, rapidamente mudou muita coisa dentro de você. Se você está fortalecido no teu observador, você está fortalecido na sua essência, você observa essas reações, mas não é dominada por elas. Você é capaz de navegar, né, no meio vamos dizer, Turbilhão, né? desse turbilhão de pensamentos, sentimentos, né? Faz isso, faz aquilo, nossa, não vai dar certo. Fala com a vizinha. Não, não, não fala com ela. Olha que vergonha, você nem conhece ela, né? Essas vozes na cabeça, você é capaz de olhar essas vozes e os sentimentos que essas vozes causam no seu corpo e gradativamente, usando a respiração também, você vai acalmando, 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 até que gradativamente a melhor resposta surge no seu campo de consciência. Isso é a essência da liderança na prática. O que significa? O líder está lá no dia a dia, né, com muitas questões, tendo que tomar várias decisões, tendo que lidar com clientes insatisfeitos, né, uma pressão que vem da autoliderança em relação a chegar em resultados, e ele faz isso que eu sugeri para você. Observa as vozes, observa os pensamentos, observa os sentimentos, decanta tudo isso, mas para isso o observador precisa estar muito bem instalado, né? A essência da liderança é esse observador, essa consciência que observa tudo e não se identifica com nada.
O observador, a essência do líder é aquela dimensão dentro dele que observa tudo que está acontecendo, não toma partido, não critica e gradativamente deixa que essas vozes vão, de alguma maneira, perdendo força até que a clareza, né, a clareza sobre o que fazer emerge. Então, essa é a essência do líder. E por que isso é tão importante hoje, né, Cristiane? Nós estamos num momento onde pressões pessoais, familiares, profissionais, a questão política no Brasil tão complexa, tão difícil, questões da pandemia, né, que estão mexendo não só com o Brasil, mas com o mundo, e cada um de nós tendo que lidar da melhor forma possível com tudo isso, sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Sem saber o que vai acontecer amanhã. Você planeja X, né? E acontece Y. Por quê? Porque a dinâmica da mudança está muito forte. Então, para aqueles, né, para aqueles líderes, e aí a gente está falando líder, não é só as pessoas que estão em posição de liderança, mas qualquer pessoa que pode influenciar um grupo, né, um time ou um sistema. Se essa pessoa perceber que não tem como você controlar o que está acontecendo, não tem como você usar a tua referência do passado, né, as decisões que você tomou no passado, para lidar com esse novo contexto que é completamente diferente de tudo que a gente viveu. Qual é a única opção que a gente tem? O único recurso é a essência, é você se conectar. É você se conectar com a sua essência, você se conectar com o observador e você começar a tomar decisões a partir da essência da liderança, que é a sua essência, que é o observador. E como é que você sabe que você se conectou com o seu eu observador, com a sua essência? Quando você acalma, né? Então, a calma, a tranquilidade é o sinal de que você está começando a se relacionar com você e com o mundo a partir da sua essência. E isso muda tudo, não é? Uma vez que você se assentou internamente, você está conectado com a sua essência, você é capaz de lidar com qualquer situação. E principalmente agora que a gente está falando, né, numa questão de inovação, por exemplo, que você tem que investir nessa conexão com as pessoas, nesse olhar mais sistêmico com as pessoas, de ir realizando coisas sem pensar muito, e conectando coisas sem pensar muito, e fazendo sem muito planejamento, porque a gente não sabe o que não tem nenhum formato, não tem nada escrito. Você tem que ir testando, aceitando, errando, experimentando e tranquilizando o teu coração e sabendo que você vai errar, você vai acertar, você vai errar e você vai acertar e está tudo bem. Porque se a cada erro você começar a se recriminar e se recriminar a todo momento, como que eu posso dizer? Se punir, né? Porque sabe aqueles chicotinhos que a gente fica se punindo? Ah, você errou, você não sei o quê. Aquelas vozes interiores, né? Que pode vir incorrer a cada instante, a gente não vai conseguir sobreviver. Porque esse mundo está tão frenético e tão exigente que se não tiver esse olhar carinhoso, afetivo por si, não vai dar para otimizar esse espaço interior e ter harmonia interior. As coisas vão ficar tão terríveis do lado de dentro que você vai começar a expurgar isso e não vai ter uma conexão genuína com as pessoas do lado de fora. Aí você não vai ter um propósito maior, porque está tão na moda, né? Todo mundo está sendo obrigado, entre aspas, a ter propósito, porque você tem que ter propósito. Outro dia eu estava conversando com uma mentorada, ela falou assim, eu preciso ter um propósito. Eu falei, mas para quê? Me conta um pouco da sua história, né? Vamos lá. Aí ela começou a contar, eu falei assim, mas você já vive seu propósito. Para que você tem que escrever o teu propósito? Você já está vivendo ele, né?
Parece que tem uma obrigação de que você tem que escrever o teu propósito, virou moda. Moda, Então, assim, essa inteireza que você está dizendo, desse observador, se você já tem isso tão aflorado dentro de si, para que você tem que seguir uma moda, né? É assim que eu penso. Eu não sei como que você pensa, Zília. É lógico que eu sou facilitadora do jogo Purpose Mind Game, eu apoio pessoas a buscarem pelo seu propósito, sim, mas tem muitas pessoas que já vivem seu propósito e não sabem que estão vivendo. Essa observação que você diz de si é fundamental para que nós percebamos qual é a nossa essência e como que a gente está caminhando na nossa jornada. Uhum. O que a gente está levando dessa vida? Como que a gente está impactando nas pessoas? Que jeito que eu estou impactando nessas pessoas? Como que eu estou falando com as pessoas? O que eu estou levando para frente, para adiante? Como que eu estou vivendo na empresa onde eu estou? Como eu estou provocando as pessoas? A gente pode apoiar as pessoas que estão ao meu redor a trazerem dentro de si também essa autoobservação, né? É verdade. Como que você percebe, Zimmer, essa questão de vou falar do propósito o tempo todo, você tem que ter um propósito, tenho que isso, tenho que aquilo, esse negócio de tenho é muito estressante também, né? É mais uma parte, né? É uma parte cobrando, né? Usando a linguagem da psicologia das partes, é uma cobrança interna, então é uma parte cobrando. Será que essa cobrança, da onde vem essa cobrança, né? Será que eu não tenho um propósito e quero tê-lo? Será que eu estou pronto, né, para identificar qual é o meu propósito? Tem pessoas que ainda estão no estágio anterior, precisam passar por várias outras experiências, né, e processos de autoconhecimento até reconhecer aquilo que é essencial a ela. Então, trabalhar com essa parte que cobra o propósito também faz parte do autoconhecimento, né? Outro dia, eu estava conversando com você em outra live, e você disse assim, olha, como que a gente pode levar segurança psicológica, qual é o início de tudo, né? Segurança psicológica para dentro da organização. E você disse que o único caminho era o autoconhecimento. Né? E isso está inteiramente ligado com a essência da liderança. O autoconhecimento, porque se eu não tenho autoconhecimento, como que eu posso estabelecer um ambiente de segurança psicológica, né? Que tem a ver com a essência da liderança. Eu gostaria de te convidar para falar um pouco mais sobre isso. Uhum. O tema segurança psicológica está muito forte também, né? Vários temas estão muito fortes, segurança psicológica, propósito, né? Agilidade, inovação, são temas muito fortes nesse momento. Mas segurança psicológica está vindo muito forte porque existe uma necessidade das pessoas se sentirem seguras, né, dentro do trabalho para que elas possam contribuir. Então, qual é a base da contribuição, do engajamento das pessoas? Elas se sentirem seguras para elas serem elas mesmas, para elas poderem compartilhar suas opiniões, para elas poderem falar de dificuldades e erros que elas estejam vivendo dentro do trabalho. Se esse ambiente não existe, então ela não consegue expressar quem ela é. Se ela não consegue expressar quem ela não vai ser inteira, não vai poder se engajar plenamente dentro daquela organização. O que significa? Que o salário que a organização está pagando para aquela pessoa não está retornando na maneira que poderia. Uma parte daquele potencial é perdido, né? Conectando aí com o conceito de entropia do Richard Barrett, né? Onde tem entropia, tem medo. Onde tem medo, não tem segurança psicológica. Quando a gente junta tudo isso, qual é o impacto?
né, na experiência do funcionário dentro da organização e o quanto ele consegue expressar o potencial dele ou não. E isso tem custo, isso tem preço, né? Então, e aí a gente, voltando para a questão da essência da liderança, uma liderança que tem a consciência de quem ela consegue estabelecer um ambiente de segurança psicológica e consegue também impactar nas pessoas esse ambiente, esse lugar onde as pessoas também começam a acreditar em si, começam a perceber que também tem a liderança, que podem inovar, que podem fazer a diferença, que podem, com o seu trabalho, trazer algo inovador para a sua empresa, né? Então, assim, uma liderança que tem a sua essência representada através da sua consciência, de uma espiritualidade reforçada, ela consegue ter um ambiente mais propício para as pessoas também se colocarem, serem mais autênticas, né? Eu me lembro, Zimmer, que ontem a gente estava conversando sobre falar ou não de espiritualidade, falar de essência, falar de consciência. Você consegue fazer uma diferença entre consciência, espiritualidade, essência? Existe diferença entre essas palavras ou é só uma questão de semântica? Como que você diferenciaria essência de consciência, de espiritualidade? É, isso depende muito de qual vertente que você está vindo, né? Se ela é mais filosófica, se é psicológica, se é espiritual. Essas palavras podem ter conotações diferentes para algumas pessoas e não para outras. Eu, por exemplo, eu gosto de usar a palavra essência porque ela é muito neutra, né? Então, a essência do ser humano, né? A sua essência, como é que você percebe a sua essência? É algo muito concreto e é uma palavra neutra, né? Quando eu uso ela, eu vejo que as pessoas não se sentem agredidas ou limitadas, ou praticamente nem associam muita coisa, né? Muita fala assim, nunca pensei na essência, né? Qual é a minha essência, né? Consciência é já uma palavra mais quase científica hoje em dia, né? Você pode falar sobre níveis de consciência, você pode falar consciência como a capacidade de perceber tudo o que acontece, né? Então, consciência, dependendo de onde a pessoa vem, ela pode olhar sobre aspectos diferentes, né? E espiritualidade é uma palavra, como é que eu posso dizer, capciosa, né? Algumas pessoas têm uma conexão boa com essa palavra, né? E entendem o que significa, né? Quer dizer, compreender que o mundo não é só material, não é só o que você vê, né? Tem um mundo energético, tem um mundo de significados, tem um mundo que nos influencia no plano material, e outras pessoas que acreditam que espiritualidade e religião são a mesma coisa. Sabe, Zimmer, eu estou saindo de férias essa semana e eu quero fazer um agradecimento público a você, porque desde a pandemia, você é uma pessoa que marcou demais a minha vida profissional e pessoal. Então, eu quero fazer um agradecimento público a você. Você foi muito significativo, tanto em 2020 como 2021. E está sendo para mim uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. Eu espero que nós tenhamos muitas outras grandes oportunidades de conversar, de refletir juntos sobre vários assuntos tão profundos quanto este. Então, eu quero aqui demonstrar minha profunda gratidão a você, porque eu tenho certeza que o teu propósito você faz com maestria e com muita beleza. Muita gratidão por toda a sua dedicação, sua entrega e profundidade. Muita gratidão, como a mim você toca, você deve, tenho certeza que você toca muitas outras pessoas que te escutam, que te assistem, que te seguem. Muito obrigada. Obrigado você, Cris. Obrigado por me convidar. Esse assunto é tão rico. Quero te agradecer também pela oportunidade, né, da gente conversar e compartilhar temas tão importantes.
e desejo o melhor para você para 2022, né? Que os seus projetos caminhem bem, que a sua vida pessoal caminhe bem, e vamos trilhar o caminho do autoconhecimento, né? Vamos continuar nos conhecendo e espalhando essa faísca, né? De entendimento, de autoentendimento, de compreensão para todas as pessoas com quem a gente se conecta. Obrigado, Cris. Muita gratidão, ótimas festas para todos vocês que nos seguem. Um grande beijo e olha, essa para mim é minha última live. Um beijo e até 2022. Tchau. Obrigado para vocês. Tchau, tchau.